História dos indígenas. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América, em 1492, pensou que tivesse chegado à Índia. Batizados de índios, os nativos que encontrou não se viram como um povo só, pois eram divididos em várias etnias sem identificações entre si. Acredita-se que os primeiros povos chegaram à América com mais de 20 mil anos, que atravessaram uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte. Então, se espalhando por vários continentes, eram sociedades comunais que se alimentavam com caça e a pesca. Moravam em tocas de vários tamanhos e se alimentavam de mandioca, cocos, frutos silvestres e vários outros alimentos da natureza. Viviam também da caça e pesca, e da agricultura, e da maioria deles eram seminômades, que se mudavam de aldeias, de lugares, conforme os recursos naturais iam desenvolvendo. Suas casas eram chamadas de ocas, que mudavam de tamanho e estrutura conforme cada tribo. Geralmente eram colocadas como se fosse um espaço cerimonial, que ali faziam cerimônias com músicas e danças. Os homens cuidavam das guerras, da caça e pesca, liderança tribal e além da construção da aldeia e o plantio. E as mulheres cuidavam da colheita, do preparo da comida e da fabricação de utensílios. A educação das crianças era tarefa de toda a tribo, os que eram estimulados, já os doentes e aleijados eram abandonados pela própria sorte, coitados. Os índios deixaram vários pratos que hoje fazem sucessos, como tapioca, pamonha, que são derivados do milho e da mandioca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas. Os índios não tinham uma doutrina, pois não acreditavam em um só Deus supremo. Tinham vários deuses, como o Sol, a Lua e muitos outros. Os portugueses chegaram em 1500 e encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, em tribos mas que eram iguais aos olhos dos colonizadores. A chegada dos estrangeiros, que espalharam doenças, e como os nativos não tinham imunidades, foi derrubando milhares e facilitando a ocupação de suas terras. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas, com a maioria da área de saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcações de terras. Hoje em dia, há muitas comunidades indígenas espalhadas pelo todo o Brasil, e muitas lutam pela sobrevivência de seus costumes e tradições, e constantemente ameaças por qualquer negócio que buscam expandir seus territórios com métodos irregulares, que uns são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, que geralmente vivem de pobrezas nas ruas das cidades e vítimas de preconceito. E como se não bastasse, os povos influências de grupos religiosos neopentecostais que impondo conceitos como pecados e culpa, gerando confrontos internos, fazendo os índios sofrerem suicídios como uma saída para seus problemas. Ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente no estado de Amazonas. Hoje já existem índios modernos que usam objetos de tecnologia e muito mais, ocupando espaços comerciais e etc.